Se você já tem uma história, então escreve aqui para mim que você tem uma história. Se você não tem, acompanhe essa história aqui, que eu vou contar para vocês, que a gente organizou e que isso pode ajudar muito você a desenvolver a sua história, tá bom? Tinha uma jovem, uma mulher jovem, já com filhos, né? Que era apaixonada por doces logo cedo. Desde criança, ela gostava muito de doce. Ela adorava experimentar receita novas, ela compartilhava com os amigos, com a família, tudo que ela ia fazendo, ela compartilhava isso desde cedo. Então, era uma coisa comum para Maria ficar perto da cozinha, ficar ali do lado da mãe no fogão, e aí também ela gostava muito de pesquisar as receitas. Ela não tinha, como a gente tem hoje, a baita facilidade de entrar na internet e achar milhares de receitas. Então, o que ela fazia? Ela ia na banca de jornal e comprava aquelas revistas de receita. Ela ficava enchendo o saco da mãe dela para dar dinheiro para ela. E aí ela comprava esses livrinhos de receita e ela testava as receitas que mais ela encantava. Quando a Maria cresceu, ela decidiu seguir o sonho dela e se tornar uma confeiteira. Ela estudou duro, né? Aprendeu muito, né? E aí ela começou a trabalhar na confeitaria. Só que como que ela começou a trabalhar? Ela começou a trabalhar num bar perto da casa dela. E aí ela começou a convencer o dono do bar a fazer alguns doces para vender junto com os salgados, as coisas que vendiam no bar. Como a coisa não era o foco, não era doce, ia bem os doces dela, mas o sonho dela era trabalhar numa confeitaria. Até que um dia ela conseguiu um emprego numa confeitaria local, e aí ela foi cada vez mais buscando cursos, formas de se aperfeiçoar, né? E com o tempo, a Maria começou, dentro da confeitaria que ela arrumou emprego, a criar as próprias receitas dela. Então, ela via uma receita e ela ajustava aquela receita de acordo com o público da confeitaria e ela começou a criar as receitas dela. Deu tão certo, que ela acabou se destacando. Ela entrou nessa confeitaria como uma assistente. E aí os doces dela começaram a fazer muito sucesso. E ela tinha, assim, muita resistência com a chefe da confeitaria, porque ela era uma menina, já era uma mulher, tal, mas não era a confeiteira principal dali, né? Mas ela foi começando a se destacar, porque os doces dela eram muito saborosos, né? Tinha um toque único dela, ela não tinha medo, sabe, de misturar uma coisa com a outra. E aí, um belo dia, ela casou, teve filhos, e aí ela resolveu abrir a sua própria portinha, a sua própria confeitaria. E resolveu oferecer os doces para os clientes, né? E sempre com foco em trazer sempre o melhor produto possível. Ela tinha um nível de exigência de confeitaria muito alto, não era aquela confeitaria francesa, era uma confeitaria bem tipicamente brasileira, dos doces mais brasileiros, meio confeitaria raiz, que ela chama. E aí ela começou a trabalhar com isso. A paixão da Maria pela confeitaria fez com que a confeitaria dela se destacasse na cidade. Então ela ficou conhecida em toda a cidade. Ela começou a ser a boleira principal, mas o negócio dela era fazer doces. Então ela fazia os bolos maravilhosos, mas ela continuou desenvolvendo e criando cada vez mais doces, né? Então ela ficou conhecida em toda a cidade. Ela trabalhava todos os dias, mas ela não se importava, porque ela amava o que ela fazia, né? E ela amava o que ela estava fazendo. E sempre que possível, ela contava para as pessoas essa história, que ela começou, né, a gostar de cozinha, começou a gostar do doce desde pequena, e qual foi a trajetória da vida dela. E aí ela começou, inclusive, a se destacar, porque as pessoas olhavam que ela fazia, né, comer o doce dela fazia parte de um sonho de uma mulher que desde pequena resolveu trabalhar com a confeitaria. A Maria é uma pessoa muito grata pela bênção que ela tem, né, pelo dom que ela tem, de fazer e de aprender e de criar sempre coisas novas, né?
E essa história, ela conta para todos os clientes que param lá no balcão e que perguntam para ela, de onde surgiu a confeitaria da Maria? Ela fala, surgiu, eu comecei lá no bar, né? E conta toda essa história. E as pessoas ficam muito felizes de saber que estão comendo um doce de uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, né? Que tem o dom. E aí a Maria começou a se destacar, sabe por quê, gente? Porque além de fazer coisas maravilhosas, ela começou a trabalhar a divulgação com tanta força quanto a força que ela tem na cozinha. E ela é grata por todos os dias pela bênção que ela tem, né? Pela paixão que ela tem e pela dedicação que ela tem, que ela alcançou o sucesso. E como é possível alcançar, né? E essa história é uma história que mostra como é possível a gente alcançar o sonho do que a gente ama, né? O sonho que a gente tem, às vezes, na vida toda. Às vezes, o seu sonho pode ser de um ano. Ontem eu até falei na live sobre essa questão do sonho e do quanto a gente deve envolver a família, né, em busca de encontrar o nosso sonho. Mas a história da Maria é muito linda. Por quê? Porque ela traz uma oportunidade, né, para as pessoas que gostam do doce dela se conectar com ela através da história. Então, quando eu levo um bolo da Maria, quando eu compro os doces da Maria e eu levo num lugar e a pessoa fala, nossa, que delícia, onde você comprou? Eu comprei na confeitaria da Maria. A história dela é linda, ela desde pequena sempre foi apaixonada por doces, por fazer doces, e ela trabalhou em bar, em outras confeitarias, que teve uma oportunidade, mas não davam tanto espaço para ela. Então, você consegue contar e a pessoa fala, nossa, esse doce traz essa paixão, né? Esse doce traz essa história, né? Enche a nossa boca e o nosso coração de alegria. Por que que isso é importante? Porque faz com que o seu cliente caramelo pertença ao seu mundo. Então, quando você conta o que você passou, por que você está aqui, né? Qual é a superação que você tem, de que forma esse dom veio, né? A Maria Antônia, da Coco Chanel, que faz pão de mel e ensina as pessoas a viver de pão de mel, ela sempre conta que ela foi num lugar e tinha uma mulher, que quando ela conta isso, eu imagino que é uma anja, que chegou e falou para ela, olha, vai lá e pega aquele chocolate, vai na internet e acha uma receita e testa várias receitas. Se ela não tivesse acreditado nessa anja que apareceu para ela no supermercado, né? Talvez hoje ela não estaria transformando a vida de tantas mulheres, né? E é uma história linda e é uma coisa que surgiu do supermercado. Ela poderia ter deixado passar essa história. Então, eu tenho certeza que você tem aí uma história e que talvez você ache que é a história mais básica do mundo, que não tem nada a ver, mas tem a ver se ela for bem montada, se ela for bem estruturada, para que você possa divulgar, tanto para os seus clientes, quanto você começar a trabalhar nas redes sociais.